Nós somos o canal Corte. Sou eu, Magno Azevedo e Marcos Azevedo. E claro, para ficar uma coisa um pouco mais dinâmica, a gente não vai ler a tragédia inteira, também não vamos interpretar os personagens aqui, mas a gente escolheu trechos. Isso a gente está falando de 435 a.C., aproximadamente 5 séculos antes de Cristo nascer, né? A gente estava até fazendo um paralelo, conversando antes, né? É como se a gente estivesse contando a história do Brasil e falasse, 500 anos atrás. Quer dizer, no caso de Édipo, já dando um spoiler aqui, a falha trágica do Édipo eu considero que seja a cegueira no sentido metafórico, porque tudo é colocado na cara dele, diante dos olhos dele, mas ele não enxerga que é ele o próprio assassino que ele procura. Ele, ao final, quando ele descobre que realmente é ele o próprio assassino do pai e que ele desposou a mãe, ele fura os próprios olhos. Então ele se torna cego, porque metaforicamente ele não foi capaz de enxergar o destino que estava diante dos seus olhos. Vamos adiante? Vamos. Vamos lá. O coro diz: suporto males múltiplos, a tropa adoece em bloco e as armas do pensar nenhuma nos resguarda. Não vinga o fruto no afamado campo. Sem dar à luz, esposas gritam dores. Como aves, belas asas, mais ágeis que o fogo indômito, todos, um a um, lançam-se às encostas do Deus crepuscular. Incontáveis, a polis morre. Portadores de tânatos, está falando da peste aqui, né? Os mortos proliferam nas ruas. Ao pé do altar, acorrem mães senis, esposas choram, súplices a dura agrura. Fulgura o hino e o coro de lamentos. Aí tem uma evocação a Palas Atena. Envia, Palas, dourada, filha de Zeus, o júbilo da ajuda. É lindo. E aí temos o último grande texto de Édipo, né? Antes da entrada de Tirésia, né? Quando ele conversa com o coro, ele coloca-se no lugar do responsável, né? Isso é muito interessante. Ele se compromete. Ele se compromete. E veja bem, ele realmente assume essa responsabilidade, uma posição subjetiva de ser realmente, talvez já aí, uma posição de culpado, né? Ou de responsável. E aí responsabilidade e culpa começa a ter um entroncamento, né? Nesse significante, né? O que é ser responsável, o que é ser culpado por um ato, né? Eu acho que já começa aí a definir algumas terminologias da fala do Édipo. Não, e ele tem uma fala belíssima para a população nesse momento, longa, embargada, né? Mas a gente pensou aqui alguns trechos que ilustram bem isso. Ele fala em um determinado momento aqui: na condição de cidadão tardio, proclamarei aos Cádmios o seguinte. Os Cádmios são os tebanos, filhos de Cádmio, fundador de Tebas, né? Proclamarei aos cidadãos o seguinte: se alguém souber que mãos mataram Laio, a esse alguém ordeno que se apresente a mim e conte tudo. Se teme a punição ao pronunciar-se contra si mesmo, afirmo que uma pena sofrerá. Parte, ileso, para o exílio. Aí depois ele fala: ao inferno, assassino, esteja oculto, sozinho ou com o bando de comparsas. Isso é maravilhoso, né? Porque é ele declarando morte a si mesmo. A ignorância dele realmente volta à questão do não saber, que realmente se repete nessa tragédia com muita clareza, né? Algo que você não sabe sobre a sua própria história. Porque Freud realmente, claro que tem a relação edipiana, a teoria da sexualidade, vamos passar por ali, vamos definir isso aí, né? Tudo se encaixa muito bem, há um desenho estrutural muito legal para isso tudo, mas eu acho que o texto evoca
evoca mais coisas sobre a proximidade de uma relação com a psicanálise. Ele evoca, né, por exemplo, essa coisa do não saber, né, de ignorar algo que eu não sei, e que se encaixa perfeitamente com Freud quando ele fala: psicanálise, se não houver um inconsciente, algo que você não tem acesso, algo que você recalcou, vamos andar um pouquinho, dar uns passinhos, algo que houve um recalque, algo que foi guardado a 7 chaves, algo do inconsciente. Não tem por que existir a psicanálise. Evidente. Não, e veja que interessante a sequência da fala do Édipo aqui. E ele se referindo a Laio, né? Ao pai dele. Aconteceu-me de herdar o mando que lhe pertencia, de herdar seu leito e desposar-lhe a esposa, e não privasse a sorte má de filhos, teriam os nossos uma só matriz. Sobre a cabeça dele pesa o azar. Por isso, como por meu pai, combato. Em minha busca, nada me limita, até que eu prenda o autor desse homicídio, por Laio, rei. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Essa fala, como por meu pai, né? Não tem, ela é tão explícita, né? Não tenho o que revelar, né? Isso como se fosse por meu pai. Ele é o pai dele, de fato. E ele não sabe disso. E ele vai avante. E ele está destemidamente, né, indo com toda a paixão para descobrir esse fato e salvar a cidade, salvar a si próprio, salvar a sua própria honra, né? Salvar a sua própria estrutura heróica, salvar até mesmo, vamos dizer assim, essa sua glória, esse desejo de glória dele, esse desejo de laureamento, né? Que perpassa também o herói, né? O coro devolve para ele a seguinte responsabilidade. O coro fala: no que me toca a imprecação, afirmo: o rei eu não matei, nem sei quem matou. Apolo nos enviou o enigma. Cabe-lhe, pois, Édipo, nomear o autor do crime. Isso é muito bom. E deixa em suspense, né? E ao mesmo tempo, para nós que conhecemos a história, vai empurrando cada vez mais Édipo para a situação que virá a posteriori, que é a entrada dos elementos dramatúrgicos tão bem narrados pelos Sófocles, tão colocados minuciosamente, que são os elementos que vão comprovar, revelar esse ato, essa tragédia, né? Tudo que ocorreu, né? Eu acho interessante uma coisa que eu vou colocar aqui, que é a questão dramatúrgica realmente. Como que, primeiro, dramaturgicamente acontece como uma sessão de terapia, uma sessão de análise, uma sessão onde você vai e há um resgate, né? Quando você está falando de uma situação presente, né? Você vai falar: eu estou sofrendo, eu estou mal, eu estou com problemas, eu estou nessa situação, eu estou assim, estou assim, estou assim, estou assim, estou assim, estou assim. Agora, né? E o que você vai vasculhar é o que aconteceu até esse dado momento. Como foram as coisas até se dar esse momento de tanta angústia, de tanto sofrimento, aonde você está procurando ajuda. E ao mesmo tempo, dramaturgicamente, me lembra, por exemplo, também o quanto foi usado na dramaturgia, né? Você pega, por exemplo, Pulp Fiction, que é um roteiro maravilhoso. Como é que ele começa? Ele começa de trás para frente. Ele começa com o John Travolta e o outro personagem que eu esqueci o nome, e eles estão ensanguentados dentro de um carro, né? E aí você vai para saber o que aconteceu para eles estarem ensanguentados. Você vai passar 2 horas e 40 de filmes, ou seja, você vai retroceder todos aqueles momentos,
naquela estrutura dramatúrgica, né? Então acho que dramaturgicamente também é brilhante. Cria esse suspense, né? Depois com a entrada do Tiresias, né, que é um místico que faz previsões, vaticínios, enfim, e que é cego, isso também é simbólico, né? Porque ele não precisa da visão do mundo material, ele tem a visão do mundo espiritual. O Tiresias, na sequência, traz todas as informações que ele pede. Ele acusa o próprio Édipo como assassino do pai, ele fala que ele é o culpado que ele está procurando, e Édipo se indispõe com Tiresias, eles têm uma cena acirrada e não aceita e não entende que aquilo é a pura verdade que está sendo dita para ele. Quer dizer, então gera um suspense. Por exemplo, o Hitchcock fala que a base do suspense é você, enquanto espectador, saber de algo que o personagem não sabe. Então a gente termina aqui com a entrada do Tiresias na próxima vez. Lacan fala de Tiresias, muito de Tiresias, vamos ver se a gente traz esses pontos, essas pontuações de Lacan para o Tiresias, e damos continuidade a essa leitura cheia de cortes desse programa chamado Corte, que é um programa que nós trouxemos aqui para o canal do YouTube Corte. Corte significa conversas onde relemos tragédias escolhidas. Obrigado e tchau. Valeu. Tá gravando já? Tá. Tá, né? Tá. A gente vai ter que depois dar uns cortes. Chama-se corte. Não Quanto tempo a gente tá falando? Não sei. Depois do nosso corte, a gente vai dar um corte aqui porque eu vou ler isso de novo. Tá? Então vamos lá. Então vamos dar um corte, porque eu tenho que falar aqui, porque tá fazendo muito barulho, né, cara? Então dá uma pausa ali. Claro.